Então, você que é um estudante ou um estudioso de história da igreja, você sabe que a cisão, né, da Igreja Católica, lá com Martinho Lutero, foi a revelação que ele teve da justificação pela fé. Agora, aonde esse povo se perdeu hoje, que parece que é tudo pelas obras, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, entende? O que aconteceu com a igreja que esse povo não está enxergando o evangelho, a obra da cruz? É sempre somado à obra da cruz mais alguma coisa, é sempre somado à obra de Cristo mais alguma coisa. Aonde que está o problema? Porque a Bíblia está na mão do povo. O problema está nos pregadores, o problema está na visão do dinheiro, na meritocracia. Aonde que está o problema que esse povo não está enxergando o evangelho? Assim, conforme você falou, pastor, depois do surgimento, né, da igreja, que surgiu, né, nesse fundamento da pregação, da mensagem do evangelho, que é a justificação pela fé, o momento que a igreja mais teve impacto na história foi nessa ocasião, né, em que Martinho Lutero ele pregava a verdadeira mensagem, né? A história diz, inclusive, que Martinho Lutero tinha muito medo de ir para o inferno, né? Muito medo, ele tinha muito terror, muito pânico. E diante desse pânico é que ele foi ter revelação de que a salvação dele não era por mérito ou por obra alguma. E isso explodiu, né, como revelação no coração dele. E diante daquele momento que era de muitas trevas, porque nós sabemos que pela história, né, a Igreja Católica naquele tempo vendia indulgências, uma série de coisas que ia nesse contraponto da justificação. Pagavam pela bênção, pagavam pela salvação. E nós vemos hoje a mesma coisa acontecendo. Tá todo mundo querendo pagar. Exatamente. Com a diferença que hoje nós vemos isso claramente também no meio evangélico. Não é? Essa troca, não é? De ter uma relação com Deus baseado em uma troca, não é? Em uma barganha. Agora, eu acho que a resposta em relação a isso é o fato de que o ser humano, ele é cheio de justiça própria, não é? Se a gente volta lá para Gênesis 3, na origem de todas as coisas, nós vamos ver lá que quando Adão peca, não é? O primeiro ato de Adão é fazer o quê? Fazer uma roupa para si mesmo. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Não é? E Deus rejeita aquele ato dele, não é? Matando um animal, tirando a pele, fazendo uma roupa que não procedia dos atos, né? Do fazer de Adão, mas que vinha da parte de Deus e da qual ele recebe não porque fez algo, não é? Então ele recebe a justiça ali de graça. Me parece, Ézio Paulo, te interrompendo aí para você continuar, que parece que Deus estava dando uma mensagem para Adão, tipo assim, a sua maneira de se justificar não é adequada e você não consegue se justificar. Isso. Então a maneira de você justificar é através de mim, pelo meu sacrifício. Eu suponho ali que seja um cordeiro que foi morto, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, o Senhor parece estar passando uma mensagem para ele. Falou, a maneira de se justificar não é através da sua força, mas é do meu sacrifício aqui, né? Isso, é verdade. Eu creio dessa maneira, pastor. E é uma coisa que eu falo quando eu ensino sobre a justificação pela fé, de que só existem dois tipos de justiça, né? A justiça da lei e a justiça da graça. Quer dizer, é possível, entre aspas, alguém se justificar pela lei, desde que ele cumpra toda a justiça da qual Deus exige pela lei, que não são só 10 mandamentos, são 603 mandamentos, mas desde que ele faça isso desde quando ele nasceu até quando ele morra. Então, ele poderia ser justificado. Não é? Tudo indica que Martinho Lutero não conseguiu, porque a história diz que Martinho Lutero, quando ele tinha pensamentos ou atos pecaminosos, ele pegava um chicote, chicoteava as costas, se martirizava,
por causa da força da sua carne. Eu acho que essa lei que estava sobre ele, que levou ele a conhecer de fato o evangelho da justificação pela fé. Ele se autoflagelava, né? E isso é muito comum hoje no meio cristão, não é? Alguns cristãos, eles pensam que algum tipo de sofrimento faz com que ele seja justificado diante de Deus. Então, o psicológico do crente legalista é de que o sofrimento qualifica ele a ser um bom crente. Não é? Nós vemos isso acontecer muito nos nossos dias. Era o que ocorria com Martinho Lutero. Agora, voltando lá para Gênesis 3, quando Adão faz essa roupa que é de folhas de figueira, não é? É mencionado lá, ela é uma roupa que cobre a nudez dele, que aponta, né, para essa vergonha relacionada com o pecado. Todavia, ela é uma roupa temporária, porque folha seca. Murcha ela e seca. murcha, em algum momento ela vai embora, não é? Quer dizer, qualquer ato de justiça de si mesmo que o homem possa fazer, ele é apenas temporário. É por isso que muitas vezes o crente que é legalista, ele vive uma vida de oscilação. Uma hora ele se sente bem, outra hora ele se sente mal, porque o fundamento pelo qual ele está tendo uma paz, que não é uma verdadeira paz, não é um verdadeiro fundamento, não é um fundamento que tem uma verdadeira legalidade diante de Deus, né? Eu gosto de uma